e no início dessa semana nós tivemos a confirmação de 2 mortes em Campinas por febre maculosa. As mortes ocorreram em julho e as vítimas foram um senhor de 58 anos e uma adolescente de 13 anos. E para falar mais sobre esses riscos da febre maculosa, transmitida aí pela picada do carrapato, eu converso agora com o infectologista André Bueno, que vai conversar com a gente sobre esse assunto. Boa tarde, doutor. Oi, boa tarde. Ela é transmitida somente pela picada do carrapato? Exatamente. A febre maculosa não é transmitida de pessoa a pessoa, é só através da picada do carrapato infectado que é possível adquirir a doença. E doutor, após a picada, os sintomas assim, ele aparece justamente no momento ou espera alguns dias? Não, geralmente tem alguns dias, né? Então, normalmente é o que a gente chama de período de incubação, né? Que no caso da febre maculosa vai de 2 até 14 dias. Então, o período mínimo é de 2 dias e o máximo que isso pode acontecer é de 2 semanas. Mas, em média, leva em torno ali de 5, 6 dias para aparecerem os sintomas. E doutor, quais são os locais aí de maior risco aí dessa infecção? São basicamente os locais onde tem o potencial de haver carrapatos, né? Então, no caso da nossa região, o que é mais comum, né, de encontrar pessoas infectadas, das pessoas se infectarem, né, com carrapato, com a bactéria da febre maculosa, é em locais com vegetação, né, sobretudo próximo a coleções hídricas, né, a riacho, rio, lago, né, e também em locais em que tenham animais, principalmente capivaras e cavalos, né. Então, qualquer um desses locais onde tem o potencial de ter carrapato é uma área de risco para adquirir a febre maculosa. E doutor, você falou aí da capivara e do cavalo. Existem outros animais que podem também transmitir a febre maculosa? Não, no caso, o transmissor é o carrapato mesmo. Sim. É que esses outros animais, eles vão funcionar como hospedeiros, né? Então, no caso da capivara, que é quem faz melhor esse papel, que a gente fala que é um hospedeiro amplificador, né? Que a capivara, ela é infectada por um carrapato, né? Só que ela não fica doente, né? E aí a bactéria circula pela corrente sanguínea da capivara e outros carrapatos podem se infectar através dela, né? Isso pode acontecer também, como eu falei, com o cavalo, o gambá, eventualmente. Mas na nossa região é principalmente a capivara que faz esse papel. Isso, seria um ciclo, na verdade, né? Eu acho que eu me expressei errado, desculpe. Então o animal, ele fica infectado e outro carrapato pode picá-lo e aí transmitir, e o carrapato pode transmitir tanto para os humanos quanto para outros animais também, correto? É um ciclo, não é? Isso, exatamente. A gente imagina, tem um carrapato que não tem a bactéria. Sim. Ele pode parasitar uma capivara, adquirir a bactéria, sair da capivara e poder infectar um humano, poder transmitir para um humano. E não tem idade, né, doutora? A gente teve aí essas 2 mortes aqui em Campinas, não tem idade mesmo de ser infectada, não é? Qualquer idade aí a gente pode acontecer. Exatamente, não tem nenhuma predileção aí da bactéria pela questão da faixa etária. Basicamente o que vai nortear aí a faixa etária dos infectados são as exposições, né? Então, como a maioria das exposições vão ocorrer em ambiente de trabalho, né, para quem trabalha em áreas como eu falei, ou principalmente de lazer, geralmente vão ser adultos jovens, crianças, né? Então, infelizmente, são essas as faixas etárias mais acometidas. Sim. E, doutor, como seria o tratamento da febre maculosa? Então, na verdade, o tratamento ele é muito simples, né? Tem um antibiótico que é plenamente eficaz para matar essa bactéria, só que a grande questão é que ele só vai funcionar, né, de forma plena se ele for administrado precocemente. Então, o período ali que a gente tem para fazer a suspeita e iniciar o tratamento é ali em torno de 2 a 3 dias, né, que é o período ideal. Agora, passando disso, né, se o paciente for desenvolver o quadro grave, ele vai precisar de uma terapia intensiva, né? Sim. E aí é um momento em que o antibiótico ele tem pouca eficácia, né? A gente até trata, né, obviamente, pessoas já no hospital, mas iniciar o tratamento tardiamente, em poucas situações vai conseguir salvar o paciente. Ele vai precisar de uma terapia intensiva,
eventualmente de hemodiálise, intubação, enfim, uma série de cuidados intensivos para tentar sobreviver. É um processo aí bem cuidadoso, né, doutor? Bastante delicado. Doutor, muito obrigada pelas suas informações, pela sua participação. Uma ótima semana para você. É um assunto que a gente precisa trazer aí, muitas informações aqui no nosso programa. E eu te espero depois para a gente conversar mais sobre esse assunto aqui no nosso programa. Obrigada, viu? Eu que agradeço o convite. Boa tarde. Obrigada, boa tarde.